Se você levasse teu carro no mecânico, chegasse lá e encontrasse o mecânico conversando com todos os clientes para decidir em como resolver o problema de cada carro, você se sentiria confortável? Ou então se você fosse ao médico e chegando lá encontrasse o médico conversando com todos os pacientes para decidir de maneira democrática como resolver o problema de cada um, você acharia isso normal? Pois é. Aqui em Videira está acontecendo a mesma coisa e estão chamando isso de consulta pública. Eu vou te explicar. Fala turma, vamos falar de trânsito? Esse é um vídeo de vários porque o assunto é muito complexo e o objetivo desse vídeo é ajudar. Primeiro, eu sou extremamente a favor do uso de consultas públicas. Eu acho que é uma ferramenta extremamente útil para ajudar o administrador que está lá na prefeitura a tomar as decisões corretas. E eu vou dar um exemplo do que seria uma consulta pública útil, do meu ponto de vista. A partir daqui, tudo é exemplo. Digamos que eu trabalho na prefeitura e eu fiquei encarregado de conduzir essa consulta pública. Eu dividiria ela em 3 etapas. Primeiro, contextualização, depois opções e por último, impactos. Então vamos lá. Contextualização. Olha só, nós fizemos uma análise aqui no trânsito de Videira e a gente descobriu que, em média, a população ela se desloca de segunda a sexta-feira, no período da manhã, das áreas verdes para as áreas vermelhas e no período da tarde, das áreas vermelhas para as áreas verdes. Para fazer esse deslocamento, tem algumas ruas que são mais utilizadas do que outras. E nesse mapa, em amarelo nós temos as ruas com movimento intenso e em vermelho as ruas com formação de fila, em que os carros ficam parados pelo menos um minuto. E por causa disso nós temos os seguintes pontos críticos na cidade. Em vermelho são os pontos em que as filas formadas têm pelo menos 15 carros. E em amarelo é onde as filas têm até 5 carros. Beleza, eu apresentei o problema. Agora eu vou apresentar as opções. Olha só, o nosso objetivo é resolver o trânsito de toda a cidade. Só que a gente não consegue fazer todas as obras ao mesmo tempo. Então a gente precisa tomar uma decisão de por onde começar. E hoje nós estamos trabalhando com 3 possibilidades. A primeira, arrumar primeiro as vias críticas, começando pelos pontos externos, depois internos e por último os bairros. Ou então, arrumar primeiro as vias críticas, começando pelos pontos internos, por fim os pontos externos e depois os bairros. Ou então, primeiro os bairros, depois os pontos internos e por último os pontos externos. Essas são as opções, agora eu vou mostrar os impactos. Se a gente começar pelas vias críticas e pontos externos, significa que o fluxo de carros nos pontos externos vai aumentar e isso vai impactar negativamente o centro e os bairros, dando a percepção de que nesses lugares o trânsito piorou e vai continuar assim até que a próxima etapa do projeto seja concluída. Se a gente começar pelos pontos internos, depois os externos e por fim os bairros, vai acontecer uma coisa semelhante. O fluxo no centro vai aumentar e a sensação dos moradores é que nos bairros vai piorar e nos pontos externos também. Perceba que nesses 2 primeiros cenários, você só vai sentir a diferença aí no teu bairro depois que todo o projeto for concluído. Mas se você quiser sentir mais cedo esse benefício, a gente pode ir para a terceira opção. E nessa opção, o impacto vai ser o seguinte: você realmente vai sentir uma melhora no trânsito no teu bairro no curto prazo, mas aí a cidade corre um sério risco de travar nos pontos críticos. Esse era o exemplo. E aí eu te pergunto, dessa forma não passa uma sensação de que quem está fazendo sabe o que está fazendo? Pois bem, então vamos avaliar a consulta pública que está sendo feita agora pela prefeitura. Das 3 etapas que eu falei que eu acho importante, contexto, opções e impactos, eu não encontrei nada de impactos e nem de contexto. Só tem as opções. Vamos lá. Para as opções, aqui no formulário tem 5 perguntas. A primeira é o CPF. Eu discordo, mas ok. Das próximas 4 perguntas, 2 são objetivas e 2 são descritivas. Nas 2 questões objetivas, a primeira é: você acha necessária alguma modificação no trânsito de Videira? E a segunda é perguntando se essas modificações são urgentes. Assim, se eles não soubessem a resposta dessas 2 perguntas, eles não teriam investido uma campanha inteira nesse assunto. Então, das 5 perguntas que a gente está analisando, uma não serve para nada, porque saber o CPF de quem está respondendo não vai ter impacto nenhum em melhoria no trânsito, e as 2 primeiras eles já sabiam a resposta. Então vamos ver as últimas 2. Pergunta 4 é: quais são os pontos críticos que você identifica no trânsito em Videira? E a quinta pergunta é: quais são as melhorias que você sugere para o trânsito? Eram eles que tinham que trazer essas informações. Essa consulta pública, a minha percepção é que quem fez não sabe quais são as perguntas que precisam ser respondidas para resolver o problema do trânsito. E olhando para tudo isso, o meu diagnóstico é que a prefeitura está perdida. Mas o meu medo é que eles comecem a gastar dinheiro em obra que eles não sabem para que está sendo feita e não conseguem nem calcular qual vai ser o impacto que aquilo vai ter. Eu espero realmente que eu esteja errado e que eles me surpreendam, mas eu estou curioso para ver qual que vai ser o resultado dessa consulta pública. O que eles vão fazer com essas informações. Vamos ver e eu vou contar para vocês. Valeu?